Olá, boa tarde. Tudo jóia, tudo bem? Nós vamos falar aqui sobre um assunto muito interessante, um assunto muito importante. As funções dos dois bodes no processo expiatório. Vamos ler Êxodo capítulo 25. Eu peço que você partilhe com outras pessoas aí. Êxodo capítulo 25, no versículo 9 e 40. Farás tudo, ou seja, 25, 9 e 40, deixa eu ver aqui. Farás tudo de acordo com o modelo do santuário, ou seja, do tabernáculo, e as instruções para a mobília que eu te revelar. Êxodo capítulo 25, versículo 9. Para o versículo 40. Vê, pois, que tudo se faça em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Êxodo 26, 30. Levantarás tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Aqui nós temos o santuário e o dia da expiação. O santuário construído por Moisés, que seguiu o modelo que Deus mostrou para ele no monte, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Então aqui nós temos com relação ao santuário terrestre e celestial. E Êxodo 25, 40 diz: atenta, pois, que faças conforme o seu modelo o que te foi mostrado no monte. Aqui nós vemos Moisés, na realidade, recebendo a instrução de Deus e a formação do tabernáculo. A Bíblia não diz que aqueles modelos eram exatamente como o celestial. E também não diz que as cerimônias eram idênticas. Porque o santuário mostrado a Moisés possuía dois compartimentos. O santuário terrestre, vejamos, o santuário terrestre, ele tinha dois compartimentos. O lugar santo e o lugar santíssimo. Havia uma separação. O véu separava aí esses compartimentos. A existência de um espaço com a entrada restrita e mais santo que o outro. E aí eram ministrados serviços e rituais por homens que eram falíveis. Por essa razão, entende-se que há apenas um compartimento no santuário celestial, chamado de lugar santíssimo. No terrestre havia o lugar santo e o santíssimo. Quando Jesus entrou, e encontra-se até hoje, após a sua ascensão, a Bíblia ensina que após a sua morte e ascensão, Jesus entrou imediatamente no lugar santíssimo do santuário celestial. O que nós vimos aí, pessoal, é que com a morte de Cristo, o véu do santuário foi rasgado, simbolizando a entrada livre para todas as pessoas. Mas essa entrada no sentido espiritual. E Jesus, homem perfeito, o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote da nossa confissão, nós temos ousadia a entrar no santuário
no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, o sangue da redenção, o sangue da expiação. O santuário terrestre rasgou-se em dois, de alto a baixo. E de novo Jesus bradou em alta voz e entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu. As pedras se fenderam. Isso significa, na realidade, que a partir de então, daquele momento, o caminho estava livre para todos nós entrarmos. E vejamos como era justamente a expiação. Um evento muito importante acontecia no dia 10. Que evento importante acontecia uma vez por ano no dia 10 de cada mês? Ou seja, no dia 10 do 7º mês. De acordo com Levítico 16, versículo 9, 29 ao 34, nós observamos que essa festa anual de expiação era a festa dedicada ao dia da expiação. E realizava-se nesta data a purificação do santuário. Essa purificação era necessária, pois durante o ano os pecados das pessoas, os pecados cometidos pelos filhos de Israel, iam contaminando aquele local. Era provisoriamente removido pelo sacrifício contínuo. Por isso que a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esses rituais eram realizados no primeiro compartimento, que era chamado também de o lugar santo, o santo lugar, né? O lugar santo. E uma vez ao ano fazia essa purificação do santuário. Ocasião aí, quem entrava era o sumo sacerdote. Após ele também passar por um processo de purificação, ele podia entrar aí nesse lugar santo. E no dia da expiação eram apresentados dois animais, 2 bodes perfeitos. Um destes bodes poderia ser representado como sendo Satanás. Há muitas interpretações quanto a isso. Em Levítico 16, 5 e 10, lemos que os 2 bodes eram para fazer expiação do pecado. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, uma oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Mas o bode sobre o que cair a sorte para ser emissário será vivo perante o Senhor, para fazer a expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto. Então nós temos muitas interpretações aí. Sortes eram lançadas sobre os 2 bodes. Um bode tinha que morrer, Levítico 16, 9, e o outro era enviado para o deserto. Os 2 bodes tinham uma participação no processo expiatório. Sendo assim, em hipótese alguma, Satanás poderia representar o bode emissário. Mas há algumas correntes teológicas que falam que sim. O ritual da purificação do santuário somente se completava com a remoção dos pecados para fora do arraial. Isso é muito interessante nós estudarmos, nós compreendermos sobre esses processos de expiação, para que não venhamos a cometer algum erro. Porém, existem várias interpretações ou várias correntes teológicas. Eu fiz uma pesquisa aqui, e no tempo do Antigo Testamento, todas as cerimônias eram realizadas, enfatizadas, que eram alegóricas, tá? das verdades que seriam enfatizadas no Novo Testamento, com a nova aliança. E a Bíblia diz que eram lançados essas sortes sobre esses 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Conforme a sorte, um dos bodes era oferecido como expiação e o outro era levado para o deserto, como eu já falei aí. E após o lançamento dessa sorte, o bode emissário recebia pela mão do sacerdote os pecados do povo e era afastado para bem distante, ele era levado para o deserto. A tradição judaica, a tradução da Cabala judaica,
diz que Israel era salvo das astúcias do diabo, quando este bode lhe era enviado. O bode levaria todas as iniquidades, todos os pecados, todas as transgressões do povo, e parte da erudição evangélica moderna tem favorecido essas interpretações, não obstante em Levíticos 17:7, que parece excluir a obra de que o bode servia como sacrifício oferecido a Azael. O significado de Azael, em várias interpretações, tem raízes hebraicas. Que é bode, e azar, voltar-se ou virar-se. Há quem diga que o termo vem do árabe azala, que significa remover, banir, e a maioria dos rabinos, eles entendem que Azael era o local aonde o bode era enviado no deserto. Como muitos judeus acreditavam que o deserto era a habitação de espíritos maus, alguns pensavam que Azael era um espírito mau. Porém, Levítico 17:7 não apoia essa conclusão. Além disso, uma coisa é clara, o termo Azael refere-se a um lugar e não ao bode. Ele ia para Azael. Portanto, o bode emissário carregando os pecados do povo, era levado a Azael, e ele não era Azael. Era um lugar. Isso aí nós vemos várias interpretações ou várias situações mostrando sobre isso. E é muito importante, pessoal, nós entendermos a palavra de Deus e entendermos as várias interpretações das várias correntes teológicas. E vejamos aqui, muitos teólogos apresentam o texto a seguir como prova de que o serviço da expiação do santuário encerrava-se com o sacrifício do bode expiatório. E é muito importante oferecer esclarecer, entender o que diz a passagem de Levítico 16:20. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário, a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. Nós vemos esse bode emissário apresentado, o santuário já estava purificado. E o processo de expiação totalmente encerrado? Não. O serviço no dia da expiação incluía a remoção dos pecados. E a Bíblia diz que o bode emissário também fazia parte da expiação, que é Levítico 16, versículos 5, 10 e 22. Pois este tinha sobre si os pecados confessados e tinha que ser levados para fora do arraial. Além do mais, nós observamos Levítico 16, 21 e 22, que diz que o bode emissário levaria sobre si todas as iniquidades confessadas pelo povo de Israel. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E os porás sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão do homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e enviá-lo-á o bode ao deserto. Quem é representado para os dois bodes? Jesus, na realidade, ele realizou o trabalho dos dois bodes. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi expiado. O processo da expiação foi sobre Jesus. Ele derramou o seu sangue sobre si e levou os pecados da humanidade. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho. O Senhor levou o pecado. Eu, particularmente, não aceito que esse Azael, esse bode aí, ele seja Satanás. A corrente teológica que
Há algumas correntes que falam sobre isso. Eu particularmente não aceito. E a Bíblia diz, um bode tinha que morrer e derramar o seu sangue, enquanto que o outro tinha que levar a sua iniquidade, confessadas pelo povo de Israel, e também levará para fora do arraial. Vejam que tudo isso é simbologia. E Jesus teve que aparecer fora dos muros de Jerusalém, fora do arraial. Considerar o bode emissário como Satanás seria forçar a ideia de que Satanás ele pôde realmente também fazer parte do processo da expiação. Pensem sobre isso. Eu particularmente, eu não aceito. Mas, quando Jesus realizou a expiação dos nossos pecados no Calvário, na cruz do Calvário, a sua obra nada deixou para depois. Foi uma obra completa. E a Bíblia diz que Jesus efetuou no Calvário um único e cabal sacrifício. Um sacrifício perfeito. E tudo isso no Antigo Testamento eram sombras, eram simbologias, que eram imperfeitos, havia imperfeição. Porque se não houvesse imperfeição, não havia necessidade de um outro sacrifício. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todos no santuário, havendo obtido uma eterna salvação. Hebreus 9, 22. O sacrifício perfeito, o sacrifício real de Jesus na cruz do Calvário. E com a sua morte na cruz do Calvário, ele levou os nossos pecados. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Efésios 1,17, Colossenses 1,14 fala em que nós temos a redenção. É através de Jesus. O apóstolo Paulo ele enfatiza muito bem isso nas suas epístolas, que a redenção foi através de Cristo. Então os nossos pecados foram cancelados, foram destruídos no momento em que a pessoa ela aceita Jesus como seu Salvador, no momento em que ela reconhece o sacrifício de Jesus, e ela não pode viver mais pecando. Mas se houver algum momento de pecado, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Importante é nós entendermos o processo da expiação. Em muitas traduções bíblicas, usa o termo Azazel quando se refere ao bode emissário. E nessas Bíblias, os dois bodes sobre os quais eram lançadas as sortes são identificados da seguinte forma. Primeiro, o bode era para o Senhor, esse bode deveria ser sacrificado. O sangue era trazido por Arão, que era o sumo sacerdote, para o lugar santíssimo, era aspergido sobre o propiciatório, e esse animal tinha que ser sem mancha, tinha que ser sem defeito, tinha que ser um animal perfeito. Segundo, ao findar o ritual, o primeiro bode, ao findar o ritual do primeiro bode, o segundo bode, aí entrava em ação, que era Azazel. Parece que eu falei Azael no início, mas é Azazel. Sobre a cabeça deste eram confessadas todas as iniquidades dos filhos de Israel. Um homem, uma pessoa, levava esse bode para o deserto. E assim as iniquidades eram levadas, eram removidas para muito distante, para longe do santuário. Esse animal também tinha que ser sem mancha, também tinha que ser sem defeito. Somente então seria concluído o dia do serviço da expiação. Ora, se esse animal teria que ser sem mancha, teria que ser sem defeito, como nós podemos dizer que era Satanás? É complicado isso aí. O termo Azazel é meramente uma adaptação das palavras hebraicas. A primeira letra significa bode sobre o qual caía a sorte. O restante da palavra significa ir embora ou partir. Isso era exatamente o que aconteceu. O bode ia lá para o deserto. Assim o bode era apresentado vivo para ir embora, também interpretado como bode emissário. E muitos teólogos acreditam ou aceitam a ideia de que Azazel seja um líder dos espíritos maus no deserto.
conhecido pelo nome de Satanás. Esse fundamento não é extraído da Bíblia, não é extraído da palavra de Deus, mas de livros apócrifos, como de Enoque, primeiro Enoque, né? E Apocalipse de Abraão. Esses teólogos dizem que Levítico 16 sugere esses livros apócrifos, eles confirmam isso. Por essa razão, alguns teólogos seguem essa orientação. Mas os 2 bodes apresentados a Deus deveriam ser sem mancha e sem defeito. No caso, então, é tão semelhante que era lançada a sorte sobre ambos. Se um dos bodes representava Satanás, nós perguntamos, é Satanás um personagem sem mancha e sem defeito? Eu fico não fico com a posição de que esse bode seja Satanás. Não acho nenhum embasamento realmente. Porque Satanás, ele não é um ser sem defeito, né? A verdade é que os 2 bodes, na realidade, eles representam uma só oferta pelo pecado, e evidentemente em dupla metáfora, em dupla representação de Jesus Cristo. Então é bem contraditório isso aí, mas é algo para ser estudado, algo para ser bem pesquisado, né? Mas o importante é que a Bíblia nos ensina o seguinte, que houve uma só oferta, uma oferta perfeita, uma oferta única. A redenção foi completada com a morte de Jesus, não depende de um processo investigativo, não depende das nossas obras, depende da minha aceitação pela fé, através da graça de Cristo. E a salvação é concedida imediatamente, quando eu aceito Jesus, quando eu entrego a minha vida a Cristo. Quando Jesus subiu ao céu, ele entrou no lugar santíssimo, assentou-se à direita do Pai, ele é o nosso mediador, o nosso grande intercessor, e desde sua ascensão, Jesus atuou sempre como o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. Pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário da eternidade, entregando a sua vida por nós, dando a sua vida por nós. Vamos ler aqui Hebreus, estou encerrando, Hebreus capítulo 6 e o versículo 20, que nos fala uma expressão maravilhosa sobre Jesus. Hebreus 6 e 20. Onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus capítulo 9 e o versículo 12. Não por intermédio de sangue de bodes e de novilhos, porém mediante o seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e de cinzas de uma novilha espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se torna exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por este motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, que todos aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vingará a primeira aliança. Então, queridos, Cristo é o sacrifício perfeito da nova e eterna aliança, e que nós devemos confiar completamente no Senhor. Ele é a nossa paz, a nossa salvação, Ele é o nosso mediador, e no tabernáculo
O sacrifício era feito por sacerdotes, que seguiam rituais específicos para expiar pecados, como o sacrifício de animais e a aplicação do sangue. E esse processo, simbolizava a necessidade da expiação e da reconciliação com Deus. E como isso foi feito? Foi realmente feito através do sacrifício de Cristo. E aqui nós vemos essa simbologia muito grande, que uma delas era um bode, era morto como oferta pelo pecado do povo, como eu já falei, e o sumo sacerdote levava o sangue do bode ao lugar santíssimo. E posteriormente, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre um bode vivo e confessava os pecados dos filhos de Israel, transferindo simbolicamente esses pecados para o bode. Hoje não é mais necessário isso acontecer, mas acontece que no templo de Jerusalém o sacrifício do cordeiro, o holocausto, era um ritual complexo que envolvia a preparação do animal, sua morte, a oferta do sangue, a gordura no altar e a possível utilização das partes restantes do animal para consumo pelos sacerdotes ou pela família que oferecia o sacrifício. Porém agora, o eterno sacrifício de Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a sua redenção, uma vez identificado com o pecado do homem, o sacrifício era consumado sobre a ira de Deus, como na oferta pelo pecado, ou subia como cheiro suave, como por exemplo no holocausto. E além disso havia outro caráter que entrava nos sacrifícios, e eram muitos casos. Porém agora o que é que nós podemos entender? Que o sacrifício eterno de Cristo, o sacrifício do Cordeiro Pascal, algo muito especial, algo muito lindo, algo que agradou completamente a Deus. O sacrifício do Cordeiro Pascal durante a celebração da Páscoa judaica envolvia a morte e a preparação de um cordeiro, de um ano sem defeito, que era assado no fogo e consumido no banquete da Páscoa. O sangue do cordeiro era aplicado nos umbrais das portas para proteger as famílias do anjo da morte. E o sacrifício era um memorial da libertação dos israelitas no Egito e um ato de gratidão a Deus. E isso aconteceu simbolicamente com Jesus, levando os nossos pecados. Que você possa ter compreendido esta mensagem e que possa, na realidade, entender o grande amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe e que Deus ajude a todos. Em nome de Jesus.